Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos entrando, ficando online, para a gente bater o nosso papo de hoje, a respeito de planejamento e organização. O que será que esse tema nutre falando de planejamento e organização? O que será que é, hein? Esperar aqui o Instagram terminar de chamar o pessoal e o Facebook também, e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo de hoje com um tema um pouquinho diferente da nutrição. É um tema que muitas vezes as pessoas podem falar, né, nutricionista, gente, falando disso, de planejamento e organização, mas por que será? E, na verdade, a gente vai ver, né, ao longo do nosso bate-papo de hoje. Oi, tudo bom? Pessoal que for entrando, quiser dando um oizinho aí, para saber que eu tô lá, para saber que está online, pode dar um curtir, um coraçãozinho, para eu ver vocês online, né? E aí, então, o nosso bate-papo de hoje vai ser a respeito de planejamento e organização. E muitas vezes a gente pode pensar, nossa, mas o que tem a ver, né? Planejamento e organização com nutrição, uma nutricionista está falando disso. Mas eu vou falar para vocês que tem muito a ver com alimentação, muito mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente não se planeja, a gente não se organiza, muitas vezes isso é refletido na alimentação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está sempre correndo contra o tempo, está sempre chegando atrasado nos compromissos, não lembra das coisas, vai ter tempo de cuidar da alimentação? Né? Vai chegar em casa, vai chegar cansado já, muitas vezes? Então, aí o que a pessoa vai procurar? Vai procurar algo que seja mais prático, mas muitas vezes nem tão saudável. Então, por isso que é tão importante se planejar e se organizar. Oi, Kaique, tudo bom? E é isso aí. Então, é aquela história que eu já falei em alguns vídeos. Quem não planeja falhar. Né? O grande sucesso de você seguir uma alimentação balanceada, seguir um cardápio, seguir uma dieta que seja, é você ter organização e planejamento. É a chave do seu sucesso. Tá? E aí também, muitas vezes, né, se a pessoa fica muito ansiosa, de repente, porque não dá conta de todos os compromissos que tem, acaba descontando a comida também, muitas vezes. Né? De ficar nervosa, tipo, tem relatório para entregar amanhã, vamos supor. E aí, você acaba ficando aquele nervosismo, aquela ansiedade, e aí desconta na alimentação. Tá? Então, por isso que é fundamental a gente ter planejamento e organização. Eu não sou a pessoa assim, nossa, mais organizada do mundo inteiro, mas eu sou filha de virginiana e isso conta bastante já, porque, tipo, a vida inteira eu fui educada, né, vamos dizer assim, com essa questão de organização, amarra muitas vezes, mas, enfim, isso eu levo para a vida toda, tá? E também eu fiz um curso a respeito de produtividade e que me ajudou muito e hoje eu quero passar esse conhecimento para vocês. Certo? E aí, quem tá comigo? Vamos pegar o papel, a caneta, para anotar, então, essas 6 dicas. São 6 dicas de planejamento e organização que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na vida de vocês. Tá? Então, vamos lá, gente. Então, a primeira dica que eu dou é para você pegar a sua semana e dividir ela em blocos. Como assim, dividir em blocos a semana? Vamos pegar essa semana aqui, de segunda a sexta-feira, ou se você trabalha de segunda a sábado. Você pega e divide, por exemplo, segunda-feira de manhã, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Segunda-feira de manhã e à tarde eu reservo para pós-graduação, então para estudo, porque eu tenho aula, então nesse período eu não marco mais nada. Então eu já marco lá. Toda segunda-feira é o bloco da pós, porque eu tenho aula, tenho que estudar e eu me dedico inteiramente a isso. Tá? E aí, depois você pega e pega essa semana que está em blocos, e aí, por exemplo, na quarta-feira vai ser o dia de me dedicar ao médico, por exemplo. Então, o bloco pessoal, né, que a gente costuma dizer. Então, pega e coloca assuntos pessoais, médico, banco, para resolver, e toda quarta-feira você vai destinar a isso. Tá? E, por exemplo, na sexta-feira de manhã é outro bloco, e aí você pega e coloca o bloco, sei lá, das compras, o mercado, vamos supor. Então, e aí, você tem, toda semana você tem um bloco onde você vai destinar os seus assuntos a serem feitos, tá? Então, vamos supor que alguém pede assim, fulano, você pode levar para mim, você pode me dar uma carona, né, ou me levar para fazer um exame, para fazer um médico, para ir ao médico?
Então, aí você fala assim, ó, fulano, então marca na quarta-feira, porque quarta-feira de manhã eu tô disponível. E aí eu consigo levar você sem problemas, e aí você não fica dependendo da pessoa, né? E aí vocês conseguem se planejar mais, não fica aquela coisa de última hora. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Ter planejamento e organização é você dividir a sua semana em blocos. Tá? A segunda dica que eu dou para vocês é vocês planejarem na questão de planejar com antecedência a sua semana. Então, vamos supor, na segunda-feira, ou de manhãzinha, ou no domingo à noite, você pega e já planeja a semana inteira. Então, você já distribui em blocos as suas tarefas, né? Então, já coloca lá que tem médico, tem que, sei lá, levar cachorro no veterinário, tem que fazer as compras da semana, tem que passar no varejão, etc. E aí já separa em blocos, tá? Por quê? Porque assim você tem uma visão do que você tem que fazer durante a semana, tá? Assim você consegue ter uma percepção. E nem sempre as coisas saem como planejado. Mas, sendo assim, você tem mais tempo para poder se virar aí nos 30 para, de repente, né, se acontecer algum imprevisto, você conseguir contornar essa situação, tá? Então, essa é a segunda dica que eu dou para planejar a semana já, ou no domingo à noite, ou na segunda de manhãzinha, para você ter essa visão, tá? A terceira dica que eu dou, então, de planejamento e organização, é em relação a você dar prioridades a algumas coisas que são mais urgentes, que são emergências, ou não, tá? Então, por exemplo, você separar a sua semana, as suas tarefas em cores, tipo assim, vermelho é mais urgente, amarelo, né, ainda tem um prazo, ok. E aí, em verde, que tá mais tranquilo, que tá mais folgado na questão de prazo mesmo, né? Então, assim você consegue visualizar dentro do seu calendário o que tá mais urgente ou não. E aí vem junto, né, a quarta dica, que é utilizar a agenda virtual. Não sei se você já utiliza esse tipo de agenda, mas elas são muito boas, porque acontece? Você tem lá, né, se conecta no Google, né, Google Calendário, chama, ou então do iPhone, na agenda do iPhone mesmo, calendário do iPhone, e aí, automaticamente, a agenda do computador se conecta com o celular. Então, tudo que você vai escrever no computador vai aparecer nos seus compromissos no seu celular. Então, quando alguém te parar na rua, você tá lá, não, tal dia eu não posso, né? Já consultou ali no celular, tal dia não pode. Ou então, surgiu um compromisso, você já anota, e aí você já vai marcar o seu compromisso, já vai automaticamente pro calendário do computador também. E além do que, quando você tem esse tipo de agenda, né, que é em nuvem, que a gente fala, ele também avisa no celular. Então, você pode colocar para apitar, sei lá, tipo, para avisar com antecedência de um dia antes, ou então, sei lá, de 1 hora antes do compromisso. E aí, apita, chega uma notificação no seu celular avisando que você tem determinado compromisso. Então, assim, hoje em dia a gente está, né, em meio de tanta tecnologia que isso acaba facilitando bastante. Então, é bom a gente utilizar desses recursos também. Tá? E aí, nessa opção do Google Agenda, daí você distribui em cores diferentes, né, de prioridades, justamente para você dar mais atenção ao que realmente precisa, tá? Então, vamos lá. Primeiro foi dividir sua semana em blocos. A segunda dica foi planejar a semana com antecedência. Então, pegar no domingo e ter uma visão geral do que vai acontecer na semana, dos compromissos que tem durante a semana. O terceiro é você ter diferentes cores para dar prioridades aos assuntos, tá? A número 4 é ter a agenda virtual. Então, você conectar, né, o seu celular junto com a sua agenda, seu celular junto com a sua agenda eletrônica, né, do computador, para justamente você ter esse recurso tecnológico. E aí, o número 5, que eu dou de dicas de planejamento e organização, é você fazer listas. Por que listas? A gente está no ritmo louco, né? Várias coisas para fazer. E aí, o que acontece? Quando a gente anota as coisas que tem que fazer, então não tem aquele perigo de você deixar de arcar com algum compromisso. Então, por exemplo, vamos supor, eu gosto de usar muito o Google Keep e o Evernote, vocês podem baixar no celular de vocês. E aí, lembrei que eu tenho que fazer tal coisa. Então, aí eu pego o celular, porque está sempre com a gente, o celular, anoto, né, o que eu preciso fazer, e aí depois, no domingo à noite, eu vejo lá as tarefas que eu tenho que fazer e redistribuo no dia a dia, tá? Então, por isso que é legal esse recurso. Chama Google Keep, é Keep, tá? E o Evernote também,
Evernote, escreve, e também tem esse recurso para você ir digitando, né? E aí, conforme você vai lembrando, você vai anotando. Porque geralmente a gente lembra de coisa na hora que não é para lembrar, né? Lembra em outro lugar, enfim, não tem nada a ver, e aí acaba esquecendo do compromisso. E assim, gente, pelo amor de Deus, não usem, como fala, aqueles papeizinhos de rascunho. Fica um monte de papelzinho de rascunho, você se perde no meio de tanto papel de rascunho, tantas anotações, não sabe o que é para fazer, né? Isso quando você perde o papel e aí você não lembra que você tem aquele compromisso para fazer. Então, por isso que não é indicado ficar aquele monte de papelzinho assim, né? Vai anotando no celular, você economiza papel também, e aí fica lá disponível para você, tá? E aí, a gente vai à nossa última dica de planejamento e organização, a dica de número 6, que é justamente você planejar o seu dia na noite anterior. Como assim? O seu dia já começa na noite anterior. Ju, mas não falou para planejar no domingo? Não, no domingo a gente vai planejar a semana. Mas o que eu quero dizer com planejar o seu dia na noite anterior? Hoje, agora, acabando essa live, você pega e arruma suas coisas para amanhã. Então, você já deixa arrumado, sei lá, roupa do trabalho, mala da academia, marmitinhas que tem que levar, lanches que tem que levar. Por quê? Porque aí amanhã você pode dormir uns minutinhos a mais, né? E aí também você já começa o dia ganhando, tá? Eu e meu noivo, a gente faz isso aqui, né? A gente deixa tudo preparado já, justamente amanhã, a hora que acordar, já pegar as coisas e não ter que, sabe, sair correndo, esquece de pegar coisa, esquece de pegar mala. Não, a gente faz isso, a gente pega e já deixa tudo prontinho, justamente para amanhã a gente ganhar tempo nisso, tá? E aí, porque nessas correrias, né, que acaba acontecendo, a gente acaba saindo, correndo, não pega lanche, e aí você vai comer alguma porcaria lá na rua, né? Então, por isso que é tão importante você já começar o seu dia hoje. O dia de amanhã já começa hoje. E sabe aquela história de você entrar ganhando já? Então, você já começa o dia ganhando, porque você já ganhou tempo ali. Então, aí não vai começar aquele dia truncado, né? Correndo para fazer as coisas, então fica muito mais fácil também. É uma dica que eu dou para vocês, aqui em casa a gente utiliza isso e tem dado super certo, tá? Então, vamos recapitular as 6 dicas que eu falei hoje, tá? Então, a primeira é dividir a sua semana em blocos. Então, pode pegar aquele calendário mesmo do Google, né? E aquele calendário mensal e tem o semanal. Então, você já divide em blocos, tipo, bloco pessoal, bloco do mercado, bloco de estudo. Desculpa, gente. A boca tá seca aqui. Bloco de estudo, justamente para ficar mais visualmente fácil de ver, tá? O número 2, então, é planejar a semana no domingo ou na segunda de manhãzinha, para você já ter visão da semana daí, tá? O terceiro é você colocar prioridades, né, com cores diferentes, então também nesse recurso da agenda do Google, você já consegue ter mais, visualizar mais fácil suas tarefas. Tá? O número 4 é ter essa agenda virtual. O número 5 é você fazer listas no Google Keep, no Evernote. E o número 6 é você começar o seu dia já na semana, no dia anterior, desculpa. Então, começar hoje já, preparar tudo que você tem que fazer para amanhã você já ganhar tempo e começar o dia ganhando. Certinho? Eu vou ler aqui os comentários de hoje, então. A Márcia falou que está gostando muito do tema. Ela tem feito de 2 em 2 dias. O que será que é de 2 em 2 dias, Márcia? Ela usa a agenda e realmente se torna muito viável no dia a dia. Sim, eu também uso e eu gosto muito. A Nathalie, oi Nathalie, tudo bem? Tá falando que o Samsung Health, eu não sabia que ele tinha essa função, né? É um programa para quem tem Samsung S7 e S8, mas ele lembra toda hora, né, que tem que comer, dormir, se exercitar. Muito legal isso também, viu, gente? Porque ele apita a hora que você tem que atividade física, isso é fundamental, né? Até na semana, quando você for separar os blocos, separa também. Sei lá, segunda, quarta, sexta, 6 é atividade física, não marca mais nada. Dá para dar prioridade mesmo à atividade física. E é bem interessante esse do Samsung, eu não conhecia, muito legal a dica, tá? Daí a Jerusa, a Marino, o Edson estão aqui hoje também, legal. E aí, aqui no Instagram, agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Fabiana tá por aqui, o Kaique.
né? E aqui é a Terra Nova, natural, falou boas dicas, já fragmentou até a horas para ter mais rendimento, mas disciplina é o maior desafio. Com certeza. Não adianta nada, né, a gente fazer isso na teoria, tem que ter disciplina e realmente fazer acontecer. E vocês vão ver que depois que você faz, acaba sendo automático. Então, assim, tipo, todo domingo à noite, vê se você ficar escutando aquela musiquinha do Fantástico, que é desanimadora, você já pega e separa, põe uma música, né, escuta, e aí você separa a sua semana, já planeja ela justamente para você começar a semana com tudo. Certinho, gente? Muito legal a presença de vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aqui em casa, eu e meu noivo, a gente aplica essas dicas no dia a dia, né? Essas tarefas, e tem dado muito certo. E aí vocês me contem, então, se vocês aplicaram, se vocês gostaram ou não, que eu vou adorar saber. Certinho? E aí a gente vai se encontrando por aqui de novo no nosso bate-papo. Uma boa noite para vocês, uma boa semana bem produtiva e organizada. E aí vocês me contam se isso não vai ajudar ou não na alimentação, porque eu tenho certeza que vai. Sabe por quê? Vocês vão ter mais tempo para cozinhar também, certinho? Para cuidar da alimentação e da atividade física também. Legal, gente? Uma boa semana para vocês. A gente se vê de novo na próxima live, então. Tchau, pessoal do Facebook e tchau, pessoal do Instagram.